E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Nós vamos falar hoje ainda nesse nosso bate-papo, né, para gente poder alinhar os pensamentos, nós vamos falar de três pilares que eu considero fundamentais para que o nosso negócio cresça é, em cima de uma estrutura forte, uma estrutura sólida, para que a gente faça gestão de uma forma mais eficiente. Esses três pilares, eles compreendem, primeiro, na estrutura, que quando eu falo de estrutura, eu estou falando de estrutura física e estrutura de sistema. Vou explicar a diferença dos dois. A estrutura física. O segundo pilar, eu estou falando de processo. O que é processo? É o jeito que você gosta de fazer as coisas. Tem alguns processos que não têm nenhuma flexibilidade, que você tem que cumprir, que são processos que são impostos, por exemplo, pelo governo. Então, que você tem que cumprir, que você tem que fazer. Mas tem os processos internos que são inerentes ao negócio, que você é que decide a melhor forma que você quer fazer, mais organizada, menos organizada, depende do seu perfil. Que dê uma atenção a um determinado momento e não outro, então é bem relativo, mas que precisa ter processo. E o terceiro pilar fundamental, que eu, no meu ver, é um dos mais importantes, que é pessoas, né? Porque eu até costumo dizer que os produtos que nós vendemos, todo mundo vende, né? Os produtos que nós temos nas nossas prateleiras, o concorrente também tem. Às vezes com uma condição melhor do que a nossa, às vezes não, com a condição pior do que a nossa. O que é então que faz com que a sua loja ela seja diferenciada do concorrente? Dentre outras coisas, o mais importante desse diferencial são as pessoas que fazem parte daquele time. Então, é um ponto fundamental que nós vamos falar também. Então, desses três pilares, voltando para o primeiro pilar que eu falei de estrutura, é preciso que você preste muita atenção na estrutura. Como está a sua estrutura física? Vamos falar da estrutura física. A sua estrutura da sua loja hoje, ela está com a manutenção em dia, a sua loja está pintada, a sua loja está iluminada, você tem uma frequência, um processo desenhado para fazer a limpeza da sua loja, dos produtos da sua loja. Como é que funciona essa parte de equipamento? Como é que estão os seus equipamentos? Estão funcionando bem? As balanças estão aferidas? É, Existe dentro da sua loja todos os equipamentos mínimos necessários para o bom desenvolvimento do trabalho? Então, isso tudo é um ponto a se analisar. Você tem que ter essa estrutura mínima de funcionamento para que dê conforto não só para o seu colaborador, para o seu funcionário, mas também que dê conforto para o seu cliente, para que ele se sinta bem indo comprar na sua loja. Então eu estou falando da estrutura física, a estrutura de sistema, a estrutura lógica. Eu estou falando assim, qual é o sistema que você usa, né? Porque assim, o que você tem de mais precioso dentro do seu negócio para você fazer gestão são as informações, são os dados que você coleta. Dados de entrada de produto, dados de precificação, informações de venda, o que você está vendendo, por quanto você está vendendo, qual a quantidade que você está vendendo. Tudo isso, quem coleta essas informações de forma automática é o seu sistema. Você tem um sistema apropriado para o seu negócio ou o seu sistema é aquele que um amigo indicou, aí você comprou baratinho e funciona ali mais ou menos? Qual é a atenção que você dá a essa ferramenta que vai garimpar e vai coletar o que você tem mais de precioso, que são as informações que circulam dentro da tua loja?
falei de estrutura, né? Então você tem que ter atenção na sua estrutura física e você também tem que prestar muito atenção na sua estrutura de sistema. Você tem equipamentos adequados para coletar essa informação? Tranquilo? O segundo ponto é com relação aos processos. Quais são os processos que você tem na sua loja para fazer funcionar? Vamos pegar, voltando ao exemplo que eu dei da estrutura física, como é que é a limpeza da sua loja, né? Quem é que faz essa limpeza? Agora, como é a forma que você ensinou, que você quer que seja feita a sua limpeza, né? Porque assim, a gente sabe que alguns processos, para ficarem melhores ou piores, eles demandam investimento, né? Então assim, se você deseja lavar sua loja todos os dias, ela vai ficar num nível de limpeza muito alto, mas existe um custo por trás disso. Então, qual é o nível de investimento que você faz na sua loja? Como é o processo que você usa dentro da sua loja para você atingir aquele mínimo possível, aquele mínimo obrigatório para você chegar naquele nível que você quer. Então, assim, para cada função, para cada coisa que acontece dentro da sua loja, é preciso que tenha um processo desenhado. É preciso que as pessoas que estão executando essas tarefas, elas saibam o passo a passo de cada tarefa dessa. E quando eu falo de processo, eu não estou burocratizando, eu não estou falando para você que você tem que ter tudo num papel, escrito, porque tem alguns trabalhos para se fazer dentro da loja que não tem essa necessidade, porque eles são de simples entendimento, né? Mas é preciso que seja dito, é preciso que seja verificado se está sendo feito. Outros processos não, alguns outros processos são mais complexos, requer um detalhamento maior, aí sim, esses processos são necessários que eles estejam desenhados, eles estejam escritos e periodicamente todos esses processos eles sejam refeitos e as pessoas que o executam sejam treinadas. E por fim, a terceira coluna, né, a terceira estrutura são pessoas. Aí você tem que se perguntar, as pessoas que eu tenho dentro da minha empresa, elas são suficientes, têm a quantidade suficiente, ou existem trabalhos que não estão sendo feitos ou estão sendo feitos de vez em quando porque eu não tenho gente suficiente. Ou o inverso, a quantidade de pessoas que eu tenho na minha empresa, elas não estão a mais do que a minha necessidade, porque isso também atrapalha. Muitas vezes você tem gente demais e acaba que uma se escora na outra e isso acaba virando uma despesa grande para você. Então, eu consigo medir o desempenho de cada um. Eu estou prestando atenção nas pessoas que estão lá, qual é a motivação que aquele pessoal está lá, como é o comportamento dos meus colaboradores, como é que eles lidam com a marca da minha empresa, como é que eles se vestem, como é que eles estão, como é que eles falam, como é que eles conversam. Então, assim, você tem dado treinamento para eles, você bate um papo com eles, você entende como é que funciona a cabeça de cada um. E principalmente a empresa tem preocupação em manter o ambiente saudável para que se tenha um bom desempenho das tarefas, para que se tenha um bom atendimento dos clientes e para que esse atendimento retenha o cliente, faça com que ele volte algumas vezes. Então, isso é um bate-papo assim, bem superficial, mas são 3 pontos que a gente vai bater muito forte. A gente vai estar passando para vocês como nós vamos fazer um checklist para checar a estrutura, para que o mínimo rode da sua estrutura física. Nós vamos passar também um passo a passo, o mínimo que o seu sistema ele deve, o mínimo de informações que ele deve coletar para a gente poder analisar dentro do nosso negócio, aqui dentro do nosso curso. E principalmente também quais são as ações
que devem ser feitas com a equipe de colaboradores para que toda essa engrenagem funcione, né? A estrutura se mantenha adequada, que os processos eles se mantenham rodando dentro do mínimo esperado e que as pessoas elas gostem de trabalhar na empresa, para que a empresa retenha os melhores colaboradores, que consequentemente a junção dessas três colunas de sustentação vai fazer com que você tenha um resultado muito melhor. Tranquilo? Então, novamente o nosso review. Os três pilares que é preciso ter uma atenção. A nossa estrutura física e de sistema, os nossos processos, como é que eles estão rodando, se estão rodando, e as pessoas, como é que a empresa lida e trata com essas pessoas. E o que essas pessoas, no nível de satisfação que elas estão, o que ela traz de retorno para a empresa. Tranquilo? Beleza? Tamo junto.